Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos. Essezinho aí, tem como sair? Louvado seja Deus. Paz do Senhor, amados, irmãos, queridos, amigos. Você que está conosco através das redes sociais, que a bênção, a paz, em nome de Jesus, ela chegue até a tua casa, ou esteja sobre a tua casa. Mais uma noite de domingo, noite de nós adorarmos ao nosso Deus, e nós nos reunimos nessa noite em nome de Jesus, para que juntos possamos buscar a face do nosso Deus, para que juntos possamos adorar o nosso Deus. Amém? É um privilégio, ter a sua companhia, é um privilégio estar junto com você, ainda que distante fisicamente, mas presente em espírito e em verdade. Mais uma vez está conosco o pastor Joaquim, nós estamos aqui ensaiando aqui com o pastor Joaquim, porque assim que nós pudermos estar reunidos, ele vai estar aqui conosco, trabalhando na parte da música e ajudando a igreja, um talento que Deus deu a ele, e ele vai estar colocando esse talento, ao dispor do Senhor neste lugar. Eu tenho certeza que serão dias de muita bênção, de muita alegria para os nossos corações. Louvado seja Deus. Eu quero, irmãos, orar, mas antes de orar eu quero ler um texto da palavra de Deus, que se encontra na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, nos versos 12, 13 e 14, que diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra bendita. Ele vai dizer que ele não julga ter alcançado, mas ele prossegue buscando, ele prossegue lutando para alcançar ou atingir aquilo para o qual ele foi alcançado. Eu acho interessante quando ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Amados, como nós precisamos de esquecer de algumas coisas que ficaram no passado. Como é necessário que eu e você se esqueça de algumas coisas que ficaram no passado. Existem pessoas que elas estão presas de tal maneira no passado, que elas não conseguem contemplar o futuro. E ele vai dizer assim, esquecemos dessas coisas e avançando para que estão diante de mim. Sabe, queridos, o que eu vejo nisso? Eu vejo que Deus tem projetos para as nossas vidas. E nós não podemos de maneira nenhuma nos prender ao passado. Nós precisamos alcançar ou prosseguir para que os projetos, para que os planos de Deus se concretizem nas nossas vidas. É preciso que as algemas, as amarras do passado, elas sejam arrebentadas. E que você agora comece a olhar para o que Deus tem na tua vida. Que aprove ao Senhor, nessa noite, falar ao seu coração, falar ao meu coração, falar ao nosso coração. Estará conosco ministrando a palavra o aspirante Gabriel. Que o Senhor venha usá-lo com autoridade e com graça. E que essa noite nós sejamos cheios, impactados pela presença e pela palavra de Deus. Também estaremos louvando a Deus. Eu disse aqui para os meninos no domingo
Não, na quinta-feira após o culto, eu disse, olha queridos, vocês não têm ideia do quanto vocês são importantes neste momento. A palavra vai chegar a dizer que Deus habita no meio dos louvores. E eu disse para eles, olha, estejam orando, estejam buscando a Deus, porque Deus vai usar e tem usado vocês poderosamente. Pessoas são libertas através do louvor. Então, querido, não fique disperso. Você agora entrou no culto. Você agora está cultuando, mas pastor, eu estou em casa, eu estou de chinelo, não importa. Deus nunca vai olhar para a veste, para coisas desse tipo. Deus vai olhar para você, para o seu coração. Então esteja com o coração na presença de Deus para adorá-lo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos, te exaltamos mais uma vez, porque nesse domingo o Senhor nos sustentou e nós viemos para a tua casa para prestar um culto de louvor e adoração ao teu nome. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha impactar o coração, Pai, de cada um, que através, Pai, dos veículos de comunicação, das redes sociais, ou aqueles que aqui estão, Pai, possam verdadeiramente sentir a presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Usa, Pai, o ministério de louvor. Ó Deus, querido, usa os Teus filhos, Senhor, com muita graça, para que essa unção, Pai, faça diferença na vida daquele que agora está em casa. Quem sabe, Deus, pensando em desistir. Quem sabe angustiado, ansioso, ansiosa. Ó Deus, quem sabe, Senhor, desanimado, Senhor. Mas que as forças sejam renovadas, porque ainda há uma caminhada a prosseguir. E é na caminhada, Senhor, que os seus projetos e os seus planos vão sendo concretizados na vida daqueles que te servem e daqueles que são fiéis a Ti. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite, fala ao nosso coração. Usa o Teu servo como instrumento vivo das Tuas mãos. Usa, Senhor, cada um que está participando, desde, Pai, da Yasmin, que está ali, Pai, trabalhando, Pai, no computador, Pai, na parte de som, imagem, enfim. Deus, que essa noite seja uma noite propícia para a revelação da Tua vontade. Dai-nos a Tua bênção. Receba o nosso culto, que suba diante de Ti como aroma suave e como cheiro agradável. E que em resposta à nossa adoração, nosso louvor, as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada lar, que se abrir, Deus, para que essa live chegue, que com ela chegue a presença gloriosa do Teu Santo Espírito, que cura, que restaura, que transforma, que alimenta, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque para o Senhor, pelo Senhor, são todas as coisas. Te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos adorar a Deus, queridos? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já, antes de começar o período do louvor, eu queria te pedir para você que está aí na live, que eu também estou junto, estou envolvido nessa melhora do som que nós fizemos, mas a gente ainda está passando por alguns problemas técnicos, mas que nós iremos resolver. Então, gostaria desde já de pedir para você, carinhosamente, você deixar aí nos comentários da live, dar o seu feedback de como está o som, dar-nos a sua opinião, para que a gente possa melhorar em cima, amém? Por conta disso, hoje o Ministério de Louvor inteiro não vai estar tocando, porque nós passamos por um problema no som, e hoje vai ser só eu aqui, tá? Mas o Senhor, eu creio que o Senhor ainda irá abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da tua obra vou cantar, meu Salvador.
na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Jesus. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, aleluia, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas por sua cruz eu fui reconciliado. Imerecida a vida, de graça recebi, pela sua cruz, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício feito a mim. Quem seria eu se não fosse o teu amor? Pela graça, fui resgatado, fui liberto de tudo que me prendia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia,
aleluias, glória a Deus. Impressionante é o amor do nosso Deus, aleluias. Nós só temos que agradecer a Ele por todo amor, por toda misericórdia, por toda compaixão que Ele nos dá. Amém. Que amor é esse? Que graça incalculável, que não pede nada em troca, que não pede nada em troca. Ele não olhou para o que eu tinha, Ele não olhou para o que eu fazia. Aleluia, Ele apenas me escolheu. Aleluia, Ele te chama também, porque esse amor é incondicional. Aleluia. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Aleluia. Para mim, Senhor. Quero conhecer-te mais, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, tu me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor, eu não conheço outro amor igual ao teu, Jesus. E ao meu respeito sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Mostra mais o teu amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim.
vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar meu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Não, eu nunca vi. Que amor é esse? Graça incalculável, Ele não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer demais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Não pense que Ele te esqueceu, pois Ele nunca te esqueceu, não. Ele nunca te deixou. Não se sinta abandonado, não, pois seu amor nunca te deixou. Não, 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 não. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos, Pai, não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nos braços dele sempre há mais espaço. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em teu rosto, foi perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado.
Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em teu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, sim, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, Jesus, aos pés do meu amado. Nada vale mais do que a presença dele, nada vale mais, nenhum tesouro, nada, nada, nada consegue ser mais maravilhoso, mais precioso do que a presença do nosso Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha deixado de lado a presença de Deus. Muitas vezes no nosso dia a dia costumamos deixar a presença de Deus um pouco de lado. Aleluia. Às vezes doamos o tempo que poderíamos doar para Deus, que poderíamos nos entregar mais a Deus por outras coisas que para nós naquele momento se torna mais valioso. Essa canção fala daquela mulher que derramou o seu perfume em Jesus, em sua cabeça. Esse perfume, meu querido, era muito valioso. Era algo muito caro, preciosíssimo, preciosíssimo. E ela dedicou a Jesus. Retorno a dizer que nada, 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 nada é mais precioso do que a presença de Deus. Talvez você possa estar trocando por outra coisa, mas eu quero te convidar agora a fazer uma oração comigo. Ore
aí da sua casa, feche os seus olhos. Você e sua família. Você que está afastado da igreja por causa de alguma coisa. Às vezes você conseguiu alguma coisa, algum bem material, e esse algo ocupou o lugar do Senhor. Ore comigo, diga: Pai, eu posso ter trabalhado duro, meu Deus. Eu trabalho duro. Você às vezes pode estar aí, no passado você teve uma vida difícil, você não teve muitas coisas, mas hoje você tem uma condição de vida melhor. Você conseguiu comprar talvez um carro, talvez uma moto, uma casa, e isso te afastou da presença de Deus. Nada pode ser mais importante na nossa vida do que a presença do Senhor. O seu trabalho é essencial, sim. É essencial ganhar dinheiro, sim, mas nunca coloque o dinheiro acima de Deus. Então ore comigo, diga: Pai, eu trabalhei, Deus, trabalhei duro. Consegui alguma coisa, consegui um carro, consegui uma moto. Hoje eu tenho uma condição de vida melhor. Mas Deus, o meu dinheiro, a minha condição de vida, o meu bem material me afastou do Senhor. E eu coloquei Ele acima de Ti. Diga para Ele, diga: Pai, o dinheiro é sim importante. Uma moto é sim importante, um carro é sim importante, mas eles jamais, jamais, jamais serão mais importantes do que a sua presença. E eu derramo tudo aos teus pés, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que me tornei. Eu me entrego aos teus pés, Deus, eu me entrego a Ti. Eu derramo todos os meus tesouros nas tuas mãos. E eu declaro que eles não são mais importantes do que o Senhor na minha vida. Porque nós encontramos hoje em dia muitos ricos, muitos milionários. O dinheiro preenche às vezes o vazio da carne, mas jamais ocupará o espaço vazio que a presença de Deus ocupa no nosso coração. Seja sincero para Deus, faça a sua oração. Derrame tudo aos pés dEle. Você que está afastado, volte. Você às vezes sabe que o seu bem material te afastou da presença de Deus. Então entregue na mão dEle de volta. Não estou falando para você jogar seu carro, sua moto, seu dinheiro fora. Eu estou dizendo para você tornar eles inferiores do que a presença de Deus, e entregar ao Senhor tudo que você tem e tudo que você é. Aleluia. Eu te convido a cantar assim agora, ó. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço não do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a
tua presença. Aleluia. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Cante, eu quebro meu vaso para terminar, cante. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, eu encerro esse período de louvor e retorno a palavra ao nosso pastor, o pregador da noite, deixando essa mensagem para você. Jamais, se você antes colocava algo que você tem de valor acima do Senhor, essa é a hora e esse é o momento de você deixar. E eu te garanto, Gabriel, você me garante, eu te garanto que você será muito mais feliz, porque você estará priorizando acima de tudo a presença de Deus, e você será muito bem recompensado. Aleluia, sem essa oportunidade, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que você nessa noite possa entregar o seu melhor para Deus, porque Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Pastor Gabriel, por favor. Louvado seja Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Pastor Gabriel já dispensa a apresentação, já é de casa. A palavra está com a vossa excelência. Graça e paz, queridos. Bom demais estar aqui nessa noite com os amados irmãos. Poder estar aqui para cultuar e adorar o nosso Deus. É um prazer retornar aqui à Igreja Metodista Wesleyana de Parque Eldorado 1, igreja pastoreada pelo meu amigo pastor Paulo Fernando. Quero mandar um abraço para os irmãos daqui da igreja de Parque Eldorado 1, para os oficiais que estão em suas casas, em seus lares, nos assistindo aí através do Facebook, através da live. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Fique ciente que isso é apenas um momento. Logo todos nós estaremos juntos, congregando no templo, adorando ao Senhor. Mas é um momento de aprendizagem, um momento que a gente está extraindo algumas lições, e por certo isso vai passar. Com certeza esse momento ele vai passar, e logo todos nós estaremos na casa do Senhor. Eu fico a pensar que aquele irmão, aquela irmã, que sempre foram habituados a estar aos domingos na casa do Senhor, praticamente estavam sempre no automático, quando se aproximava o horário de estar na casa do Senhor para cultuar, para adorar, para estar em comunhão com os irmãos, o quanto eles estão se sentindo falta desse momento, né? Nesse exato momento, porque não podem, né, por causa dessa razão, por causa dessa pandemia, mas eu creio que isso vai passar, queridos, eu creio que isso vai passar em nome de Jesus. Bom demais estar aqui com vocês nessa noite, bom demais estar aqui com os irmãos de Parque Eldorado 1, amém, queridos? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, eu tenho uma palavra da parte do Senhor para o seu coração nesta noite. Por certo, queridos, nesse momento atual, muitos irmãos estão em dúvida, e isso é extremamente normal, dúvida do que vai acontecer amanhã. Até os nossos governantes estão com dúvida, até a ciência está com dúvida, que dirá nós, não é verdade? Estamos com muitas dúvidas do que possa acontecer no dia de amanhã. Muitos, ao iniciar o ano de 2020, fizeram projetos, muitos ao iniciar o ano de 2020, projetaram e fizeram grandes investimentos, porém, infelizmente, as coisas não aconteceram ou não estão acontecendo conforme as pessoas projetaram, conforme as pessoas idealizaram. Entretanto, eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. O nosso Deus, Ele é Senhor de tudo, sabe? O nosso Deus, em meio a essa situação, o nosso Deus, Ele está no controle.
Certo dia eu ouvi um determinado líder teólogo dizendo que Deus não estava no controle. Desculpa te dizer uma coisa, que essa afirmativa ela está totalmente errada. O nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer, e o profeta Isaías vai narrar no seu livro, o livro do profeta Isaías, que os céus são os aposentos do nosso Deus, e a terra é o estrado aonde Ele coloca os pés. Querido, nosso Deus, Ele é tão grande, que nada pode fugir do controle do nosso Deus. E se nós estamos, a humanidade, a nossa nação, o Brasil, e se todos nós estamos passando por esse momento difícil, por esse momento de dificuldade, por certo é, Deus, Ele está no controle, e por certo é que Deus, Ele quer extrair de nós alguma coisa que nós não estávamos dando para Ele. Raciocina comigo, pensa comigo, lá na antiga aliança, isso é, no Antigo Testamento, quantas e quantas das vezes o povo de Deus não fora levado a cativo? Deus os abandonou? Deus deixou de amar eles? Deus deixou de ter um amor incondicional por eles? Não. Quando Deus permitia que o povo dele fosse corrigido pelos adversários, ou levado a cativeiro, a cativo, Deus estava no controle do povo dele. Deus só queria que o povo dele se reconciliasse com ele, ou se voltasse para ele em uma adoração genuína, em uma adoração verdadeira. E eu quero falar contigo nesta noite, para você não desistir, para você não desanimar, para você não perder a vontade de congregar quando essa pandemia passar, ou quando os governantes disserem, podem reabrir os templos, podem voltar às atividades normais, para você não desistir. E eu quero compartilhar com você um texto maravilhoso, a qual o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. O apóstolo Paulo, ele me dá uma lição maravilhosa, eu quero compartilhar com você, quero ser objetivo e quero ser bênção de Deus na sua vida nessa noite. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vai dizer assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Apenas esse versículo que eu quero compartilhar com você, é um versículo muito rico em conteúdo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E eu quero tematizar essa reflexão dessa noite da seguinte maneira: nós não podemos desistir, porque Deus não desistiu de nós. Você pode gravar isso aí na sua casa? Você não pode desistir, porque Deus não desistiu de você. Você não pode desistir, porque Deus, Ele continua, sempre a nos dar mais uma oportunidade. Então, um versículo nos Salmos que vai dizer que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Isso é uma grande verdade. Quantas e quantas das vezes nós pernoitamos noites de insônias, noites intranquilas, noites de angústias, noites de tribulações, mas na parte da manhã, no dia seguinte, o nosso Deus, Ele sempre provia algo para nos trazer um alento. O nosso Deus, Ele sempre provia algo para nos trazer, uma paz, um refrigério, e Deus, Ele continua a fazer isso. Deus, Ele não desiste de nós, por mais que nesse momento atual, nós estamos passando por dificuldades. Muitos perderam o seu emprego, muitos perderam os seus cargos, muitos, se endividaram, contraíram dívidas, muitos estão passando por problemas de enfermidades, muitos estão num leito, numa CTI, mas não desista, querido, porque Deus, Ele não desistiu de nós. Deus, Ele continua a nos dar uma oportunidade. Deus, Ele continua a nos dar mais uma chance. Deus, Ele não desistiu de você.
E você pode falar, aspirante Gabriel, por que eu não, é só por isso? Eu só não posso desistir porque Deus ele não desistiu de mim? Querido, isso é tudo. Isso é tudo. O problema é que nós, na nossa ignorância, o problema é que nós só olhamos para o tamanho da muralha, só olhamos para o tamanho da montanha, só olhamos para o tamanho do problema, mas existe um Deus que é muito maior do que isso. Deus, ele é tudo em nós, Deus, ele é tudo em nós, e eu quero, resumidamente, passar alguma coisa para você nessa mensagem. Por que eu e você, por que a igreja do Senhor, porque você, meu amado irmão que está na sua casa, porque você, minha amada irmã que está aí nos assistindo, por que você não pode desistir? É desistir, sabe, do seu filho, do seu casamento, do seu esposo, da sua esposa. Por que você não deve desistir? Por quê? Eu quero listar algumas coisas com você. Primeiramente, porque Cristo ressuscitou e Ele está entre nós. Aleluia! Coisa maravilhosa. Eu e você não podemos desistir porque Cristo, Ele ressuscitou e Ele se faz presente entre nós através do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele está conosco, amada igreja. Nesse texto aqui, no capítulo 15 de 1 Coríntios, deixa eu ler o versículo 14. Olha o que está escrito no versículo 14, no capítulo 15 de 1 Coríntios. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também vã é a nossa fé, é a minha fé, a sua fé. Eu tenho fé, eu prego, eu ministro, por quê? Porque Cristo, Ele ressuscitou, e Ele se faz presente entre nós. Nesse momento de angústia, nesse momento de desespero, Cristo, Ele se faz presente. Cristo, Ele se faz presente. Eu não posso desistir, porque Cristo, Ele está conosco. Cristo está conosco, amada igreja. Sabe, irmãos, Cristo, Ele está junto com a sua igreja. Assim como o Senhor, Ele sempre atravessou com o seu povo no meio do deserto, assim como o nosso Deus, Ele foi com aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Assim como o nosso Deus esteve com Daniel na cova dos leões, assim como o nosso Deus esteve com o apóstolo Paulo em todo momento da sua pregação, Deus, Ele se faz presente conosco. E se Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou, aleluia, e se Ele ressuscitou, os nossos sonhos e as promessas do nosso Deus, elas se tornam uma realidade na nossa vida. Irmão Cláudio, se Cristo verdadeiramente ressuscitou, os meus sonhos irão ressuscitar. Se Cristo verdadeiramente ressuscitou, a igreja do Senhor, ela não vai paralisar, ela vai triunfar, e assim nós cremos, e nós iremos viver as promessas de Deus para as nossas vidas. Lembra do apóstolo Pedro? Quando Jesus é levado pelos soldados romanos, e Jesus é colocado lá na cruz, e ali ele morre, por um tempo. O que os discípulos fizeram? Fugiram com medo? E o que alguns fizeram? Voltaram a exercer os seus ofícios, as suas profissões. Diz a Bíblia que os discípulos de Jesus voltaram a trabalhar em suas atividades, voltaram a pescar, voltaram para a carpintaria, voltaram a exercer os seus ofícios. Sabe, porque eles podiam imaginar, morreu o nosso sonho, morreu as promessas, morreu os objetivos. Diz a Bíblia que quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos ao 3º dia, e ali ele vai dar aquele recado para as mulheres que vão ao sepulcro, avisa aos discípulos que eu ressuscitei, e avisa a Pedro que estou a caminho da Galileia. Diz a Bíblia que Jesus ele vai passeando pela beira do lago, da praia, e lá os discípulos estão brincando, pescando, e de longe eles olham para Jesus. E de longe eles reconhecem Jesus, e eles rapidamente se vestem, e Jesus pergunta para eles, o que vocês têm para comer? E eles respondem, Senhor, apenas esses peixes. E Jesus ali vai preparar alguma coisa para eles comerem, diz o texto que é o próprio Jesus que faz isso, que Jesus prepara aquele alimento,
E diz o texto que os discípulos ficam maravilhados. E Jesus chama Pedro à parte e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, eu te amo. Enquanto os discípulos estão comendo, saboreando do peixe, os 10, porque Judas já estava morto, e Jesus chama Pedro à parte e fala: Pedro, tu me amas mesmo? E Pedro fala pela segunda vez: Senhor, eu te amo. E pela terceira vez o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: tu sabes, Senhor, tu sabes. Sabe o que eu aprendo com esse tu sabes de Pedro? Olha para cá, igreja. Eu aprendo o seguinte: o Senhor, Ele sabe da nossa fragilidade. O Senhor, Ele conhece o nosso pecado. O Senhor, Ele conhece os nossos erros. Eu não tenho como eu pecar e esconder as minhas transgressões de Deus. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, Ele contempla tudo, até aquilo que está no oculto, o Senhor está vendo. Quando o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fica constrangido de responder pela terceira vez que amava ao Senhor Jesus. Pedro fala: Senhor, tu sabes. Não adianta eu enganar o Senhor aqui, porque eu disse para o Senhor que eu estava pronto a ir à morte e até à prisão, se fosse possível, que eu seria melhor do que os demais discípulos, e tu sabes que eu sou um mentiroso, tu sabes que eu sou um fracassado, tu sabes que eu cometi erros, que eu negligenciei o Senhor, que eu te neguei, tu sabes. Eu posso imaginar Jesus falando: Pedro, mas eu ressuscitei. E aquela promessa que eu fiz na sua vida, quando eu te encontrei pela primeira vez, quando eu disse sobre você, e quando eu profetizei sobre você, que as portas do inferno não prevaleceriam, e que a minha igreja seria estabelecida a partir de você. Cristo estava falando para ele: as minhas promessas estão de pé na sua vida, por mais que você pecou, por mais que você transgrediu, por mais que você falhou, por mais que você me negou, eu continuo te amando e te dou mais uma oportunidade. Eu ressuscitei, então os seus sonhos vão ressuscitar com o Senhor. Isso é tremendo, igreja. Isso é tremendo, povo de Deus. Aquilo que aparentemente estava morto na nossa vida tem que ressuscitar quando nós tomamos a consciência que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós temos que ter essa consciência. Eu não devo desistir, e eu devo ser firme e ser constante. Eu tenho que ser firme e tenho que ser constante, porque uma árvore sem vida ainda assim dará frutos, e frutos com abundância. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Jó, se não me falha a memória, no capítulo 14 em diante, que por mais que um tronco esteja morto, cortado, dilacerado, mas à beira, sabe, ali do rio, do caminho, mas ao cheiro das águas, sabe, ele brotará e dará frutos, igreja. Sabe, querido, não se julgue você incapaz, não se julgue que você é incapaz de dar frutos, porque você pecou, porque você errou, porque você transgrediu. Deus, Ele ainda continua a te dar mais uma oportunidade, por mais que a sociedade, ela te descartou, por mais que os conceitos religiosos te descartaram, por mais que uma liderança eclesiástica, ou um pastor, eu quero dizer aqui, por mais que alguém te menosprezou, ei, não desista, por mais que você esteja podado na mão do homem, mas na mão do Senhor, você dará frutos, e frutos com abundância. Creia nisso, creia que você vai dar frutos, e frutos com abundância. Então somente tenha em sua mente que você tem que ser firme e constante. Assim como o apóstolo Paulo, ele está dizendo para a igreja de Corinto: meus amados irmãos, não desmoreçam, não parem no meio do caminho, permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Continuem firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Precisamos estar firmes na obra do Senhor.
Porque devemos ser firmes, aspirante Gabriel, e constantes na obra do Senhor, porque o poder dele, isso é, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O poder de Deus, o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na minha fragilidade. O poder do Senhor, ele se aperfeiçoa nas minhas transgressões. Quando eu estou fraco ali, caindo, Deus, ele me sustenta. Deus, ele me levanta. Deus, ele me sustenta. E isso eu aprendo na palavra de Deus. Isso eu aprendo na palavra do Senhor, que é o poder dele que me sustenta. 2 Coríntios, capítulo de número 12, vai falar sobre isso, sobre o apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7 ao versículo de número 9, do versículo 7 ao versículo 10, diz assim, e para que, ele vai falar primeiramente sobre aquele espinho na carne que ele tinha, o apóstolo Paulo, sobre a fragilidade dele. Ele vai dizer o seguinte, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse o Senhor a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Querido, quando nós estamos fracos, puxa aí na sua memória, aí, no HD da sua mente, e aquele dia que você não tinha vontade nem de orar, aquele dia que você não tinha vontade nem de abrir a sua boca para louvar a Deus, aquele dia que as suas pernas vieram sozinhas para a igreja, porque você estava no automático, mas por você mesmo você não viria, e quando você chegou aqui, sabe, triste, desmotivado, cabisbaixo, o Senhor, ele começou a te tomar, e ele começou a falar contigo, e o Senhor, ele começou a te encher, e o Senhor, ele começou a renovar as suas forças, e o Senhor começou a renovar a sua energia, e o Senhor começou a renovar, sabe, te dar um novo ânimo, porque o poder dele se aperfeiçoa em nós, nas nossas fraquezas. Isso é, nós dependemos de Deus 24 horas, todos os dias, a todo momento, nós dependemos de Deus. O homem, a mulher, o ser humano, ele depende de Deus. Eu sou forte quando eu estou em Deus. Você é forte quando você está no Senhor. Nós vamos conquistar quando nós estivermos no Senhor, porque de nós mesmos nós não temos méritos, é o poder dele em nós que nos capacita e nos eleva e nos dá condições de conquistar, é o poder dele em nós, é o poder dele em nós, porque nós somos falhos, nós erramos, nós transgredimos, nós tropeçamos, nós vacilamos, nós erramos. Lembra de Moisés, quando Moisés ele vai ali ser criado na monarquia do Egito por Faraó, e quando Moisés ele alcança uma certa idade na sua juventude, ele vai cometer aquele crime, vai matar ali um egípcio e ele vai fugir, mas Moisés tinha uma missão na vida dele, mais à frente, de libertar o povo de Deus, e quando Moisés foge do Egito ali, e depois ele vai se casar com uma das filhas de Jetro, é isso? E ali ele vai ser pastor de ovelha, e lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, você vai ver Deus falando com Moisés, no meio daquela sarça ardente, e Deus falando, Moisés, volta para lá, por mais que você está aqui, junto com a sua família, pastoreando as ovelhas do seu sogro, volta para lá para onde eu te coloquei, volta para lá, não desiste não, e muitos estão desistindo do chamado que Deus colocou na vida dele, e Deus teve que ir lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, alertar Moisés, Moisés, eu não te levantei e te chamei para você ficar tocando as ovelhas do seu sogro não, eu te levantei e te chamei para uma outra missão, para libertar o povo lá do Egito. Sabe, irmãos, a gente precisa ter esse entendimento dessas coisas, daquilo a qual nós somos chamados, daquilo para o qual nós somos. Lembra do salmista Asaf, quando no Salmo de número 73, o salmista Asaf, ele vai
desejar as coisas do ímpio, e ele vai falar para com Deus, no Salmo de número 73, ele vai dizer: bom é Deus para com Israel, para com o seu povo. Entretanto, eu vejo o ímpio prosperar, eu vejo o ímpio, conquistar, e eu que sou um levita, eu que sou um servo de Deus, não prospero, eu que sou o ímpio da casa do Senhor, não consigo conquistar. Mas aí, mais à frente, lá no versículo 17 em diante, no capítulo 70, no Salmo de número 73, Asaf, ele vai ter a consciência de uma coisa. Asaf, ele é levita, da tribo de Levi, e quando foi feita a repartição da terra por Josué lá atrás, a tribo de Levi, ela não herdou nenhuma terra. A tribo de Levi, amados irmãos, ela não herdou nenhum patrimônio. A tribo de Levi, ela não herdou nenhum objeto. Quando Josué fez a divisão das terras conquistadas, a tribo de Levi, ela não conquistou nada. Mas materialmente falando, mas a única coisa que a tribo de Levi teve como herança foi a presença do Senhor. Então Asaf, como levita, ele teve um entendimento: eu não tenho bens materiais, mas eu tenho a presença de Deus na minha vida. Eu não tenho bens materiais, mas eu tenho a presença do Espírito Santo em mim. Quando nós se voltarmos para isso e temos esse entendimento que a presença do Senhor é tudo que nós precisamos, nós seremos bem-sucedidos. Nós precisamos ter a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos ter a presença do Senhor na nossa vida. Tenha esse entendimento, e quando você tiver esse entendimento, o poder de Deus, ele vai te preencher, ele vai se aperfeiçoar em você. Por isso que você não pode desistir, e é por isso que você tem que ficar firme e constante na presença do Senhor. Outro ponto que eu entendo nesta mensagem: nós não devemos, desistir e nos permanecermos firmes e constantes, meu amado irmão. Sabe por quê? É porque é nas lutas e provações que nos tornamos fortes e preparados. É nas lutas, é nas provações que nós nos tornamos preparados, pessoas melhores, mais capacitados para exercer os nossos cargos e as nossas funções. São nas nossas lutas, são nas nossas provações diárias, são nas nossas lutas que nós nos fortalecemos e nós nos preparamos. São nas nossas lutas. Me faz me lembrar do apóstolo Paulo, quando ele vai escrever lá aos Filipenses, no capítulo de número 4, se não me falha a memória. Quando Paulo vai escrever aos Filipenses, no capítulo de número 4, e ali Paulo, ele vai falar algo tremendo dentro desse assunto. Versículo de número 11 ao versículo 13 do capítulo 4 aos Filipenses, vai dizer assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter ao povo de Deus. Ele estava dizendo uma coisa: eu sei ter fartura, sei ter abundância. Mas Paulo, no contexto aqui mais atrás, se você for olhar a sua Bíblia e a palavra de Deus, Paulo, ele vai mostrar o seguinte: que ele foi açoitado, que ele teve frio, ele passou fome, ele teve dificuldades, ele passou por provações, ele passou por luta, e todas as provações que o apóstolo Paulo teve na vida dele, o manteve ou o capacitou para ele ser bem sucedido na sua missão, na sua tarefa. Sabe, queridos, precisamos entender uma coisa: são nas nossas lutas e nas nossas provações que nós nos tornamos mais fortes. Lembra do texto lá de Josué? Antes de Josué conquistar a terra prometida, lembra do texto? A qual Josué, ele vai vencer
algumas batalhas, ele vai vencer Jericó, mas diz a palavra de Deus que Josué ele vai ter uma perda ali, em um determinado momento, porque ele vai subestimar o adversário, o povo da cidade de Ai. Diz a Bíblia que Josué subestimou o povo de Ai. Josué estava um tanto quanto talvez soberbo, e ele decidiu ir lutar contra a cidade de Ai. O nome da cidade chamava-se Ai, com apenas poucos soldados, com apenas poucos lutadores. E diz a Bíblia que o povo de Israel perdeu a batalha. Diz a Bíblia que o povo de Israel perdeu a batalha para Ai. E quando Josué foi questionar, e foi rasgar as suas vestes, e foi gritar, e foi lamuriar, e foi falar com Deus, Deus revelou a Josué, no meio do seu povo, tem um tal de Acã, que está com pecado. E por causa do pecado de Acã, você perdeu a guerra. Por causa do pecado de Acã, você perdeu a luta contra o povo de Ai. Diz a Bíblia que Josué toma uma atitude. Diz o texto que ele extermina Acã e toda a sua prole, toda a sua família. E diz a Bíblia que depois daquele episódio, Josué ele vai sair dali mais forte. Aí ele vai lutar com Ai novamente. E ele vai exterminar o povo de Ai. Porque ele aprendeu uma lição. No meio de uma provação, no meio de uma luta, ele aprendeu algo. E nós precisamos aprender no meio das provações. Precisamos ser crentes melhores. Precisamos ser crentes melhores. Precisamos ser seres humanos melhores. Estamos vivendo um período tão difícil de pandemia. Estamos vivendo um período tão difícil nesse momento de crise. Estamos sendo provados para sermos melhores. Estamos sendo provados, meus amados irmãos, para sermos aprovados. Nós somos provados com uma finalidade, para ser aprovado. Você não é provado simplesmente por ser provado. Talvez seria uma covardia. Estou sendo provado, para quê? Para nada. Somos provados para sermos aprovados lá na frente. Tenha consciência disso, você que está na sua casa. Tenha consciência disso, que está nos assistindo. Somos provados para sermos aprovados. E eu quero trazer mais um tópico aqui para me encerrar. Por que devemos ser firmes e inconstantes? Devemos ser firmes e inconstantes, porque devemos ser fiel até o fim. Aleluia. Eu e você precisamos ser fiel até o fim. Até o fim, irmãos, precisamos ser fiel. Precisamos ser fiel até o fim. Não podemos entregar para o adversário aquilo que o Senhor nos deu. Precisamos ser fiel até o fim. E eu fico aqui com aquele texto lá de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, quando Deus está falando, através do profeta João, através do apóstolo João, quando está lá na ilha de Patmos, falando sobre a igreja de Esmirna, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Eu e você precisamos ser fiel, eu e você precisamos ser firmes e constantes, porque existe uma coroa a nos ser dada ao findar dessa vida. Precisamos ser firmes e constantes, porque quando nós sairmos de cena, desse cenário, o nosso Deus terá uma coroa para nos dar. Tenha fé nisso, acredite nisso. O nosso Deus tem algo para nos dar. Entretanto, é necessário sermos firmes e constantes e fiéis até a morte, para que o Senhor possa nos dar aquilo a qual nós estamos lutando nessa terra. Estamos aqui de passagem. Somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem e logo, logo nós iremos subir. Estamos de passagem. Entretanto, enquanto nós estamos aqui, devemos ser firmes
e devemos ser constantes. Constantes naquilo que o Senhor nos confiou, constantes naquilo que o Senhor nos deu, constantes naquilo que o Senhor tem dado a nós. Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquele que trabalha para o Senhor, aquele que trabalha para o Senhor, escute bem, amada igreja, você tem uma recompensa. Diz o texto, diz o versículo do capítulo 15, diz o versículo 58 do capítulo 15, que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. O nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. O seu trabalho no Senhor não é vão. O seu trabalho na obra do Senhor não é em vão, não é à toa. Nós temos uma recompensa, nós temos uma coroa da vida, como está em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Nós temos uma recompensa. Entretanto, sede firme, sede constante na obra do Senhor. Trabalhe para o Senhor, trabalhe para o Senhor, faça a sua parte na obra, na casa do Senhor. Faça a sua parte, aquilo que Deus te confiou, aquilo que Deus te colocou em suas mãos, faça e faça com excelência. Faça com excelência, não para o homem, não para o pastor, não para o dirigente, mas faça para o Senhor, porque a recompensa ela vem do Senhor. E muitas das vezes nós esperamos recompensa aqui na terra. Deixa eu te dizer uma coisa, possa ser que eu e você, ou muitos, não veremos a nossa recompensa aqui na terra, daquilo que nós estamos fazendo. Possa ser que a gente possa estar esperando do homem, do governante, da nossa liderança, mas é necessário eu plantar a minha semente. É necessário eu plantar a minha semente, a Bíblia me ensina a plantar a semente sem questionar o tempo, sem olhar para o tempo. Faça a obra de Deus. Plante a sua semente no reino de Deus. Semeie aquilo que Deus te deu, semeia, regue, faça a obra de Deus, porque a recompensa, como diz o versículo 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ela vem do Senhor. Trabalhe, se esforce, trabalhe na obra do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, e hoje eu falava isso, lá na congregação de Vila Verde, que nós estamos vivendo um tempo, que por mais que a igreja, as portas estão fechadas fisicamente, mas a igreja tem trabalhado muito. Eu particularmente, a congregação, a igreja que eu dirijo lá na Vila Verde, nós estamos trabalhando muito, muito. Estamos fazendo trabalhos sociais, estamos visitando as pessoas, estamos dando aconselhamento psicológico para as pessoas, estamos trazendo pessoas para perto do Senhor, para a casa do Senhor. Por mais que as portas estão fechadas, nós estamos semeando, então semeie, querido. O tempo de hoje é uma oportunidade maravilhosa de nós fazermos a obra do Senhor. Sabe como? Ligue para alguém, pergunte se essa pessoa está precisando de um alimento, pergunte se essa pessoa está precisando de uma ajuda, quer conversar. Nos dias de hoje as pessoas estão trancafiadas dentro de casa, não tem para onde ir, estão entrando em depressão, estão criando traumas, estão criando medos, pavor. Se importe com alguém, fulano, quer uma ajuda, quer bater um papo, quer conversar, isso já é fazer a obra do Senhor, isso é se importar com alguém, isso é ser social. Possamos aprender isso, ser firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, amém? Que Deus abençoe a sua vida, você, amado irmão que está me assistindo, os amados irmãos de Parque Eldorado 1, aqui da igreja a qual o pastor Paulo Fernando é o pastor titular, é o dirigente, os irmãos, os oficiais aqui, os presbíteros, os diáconos, que todos sejam abençoados no Senhor. E eu convido os irmãos dessa igreja e os irmãos que estão nos assistindo de outras igrejas, trabalhem para o Senhor, sejam firmes e constantes, não oscilem, sejam firmes e constantes, amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém? Pastor Paulo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Pedi para o pastor Gabriel ficar aqui comigo, nós já vamos estar encerrando. Temos apenas alguns pedidos de oração, vou pedir ao pastor que esteja orando por esses pedidos.
Mas eu quero dar alguns avisos. Primeiro, pedir aos irmãos que estejam orando, né, pelo nosso Ministério de Louvor. Como eu disse aqui na semana passada, eles fizeram um investimento, mas tecnologia é tecnologia, né? Às vezes a gente pensa que vai sair de uma maneira e sai de outra. E hoje algumas coisas não deu certo. Aí o Gabriel teve que estar tocando sozinho. Mas se Deus quiser, na quinta-feira já não vai ser mais assim. Uma coisa que eu queria pedir aos irmãos, aqueles que se interessarem, no dia 13 de junho, vai ser o segundo sábado do mês de junho, 8 horas da noite, nós vamos ter aqui um bate-papo. Eu ia colocar assim, um debate, mas tem gente que pensa que debate é briga, né? Discussões, é desentendimento. Então, como a gente não é nada disso, nós colocamos aqui um bate-papo, né? Usando aqui o tema aqui, do canal, que é a Bíblia tem resposta. Nós vamos estar aqui conversando sobre perdão e salvação, né? Duas coisas primordiais na vida de qualquer uma pessoa que queira se aproximar de Deus, é entender sobre perdão e entender sobre salvação. Então estará aqui conosco o pastor Gabriel, né? Estará conosco também o pastor Alexandre Simas, meu cunhado, né? Hoje ele está fazendo lá uma live lá de Manguinhos, da Wesleyana de Manguinhos, que ele é de lá. E provavelmente o pastor Jean Jorge, que é da Metodista Monte Sião, lá de Armação dos Búzios. Então nós estaremos conversando sobre isso. Amanhã, a partir de amanhã, eu já vou começar lá, colocar o cartaz lá no Facebook, né, nos WhatsApp, e com um número de um celular. E você vai poder fazer qualquer tipo de pergunta sobre perdão e salvação. Nós não vamos sair desse tema. Depois, se for bom, se der certo, se a gente estiver ajudando pessoas, nós vamos trazer outros temas também. Provavelmente, o pastor Joaquim também vai estar aqui conosco, né? Vai ver ainda a disponibilidade dele estar aqui, mas nós vamos estar conversando sobre isso. Então, o que eu gostaria, que a dúvida que você tiver, né, sobre perdão ou sobre salvação, você mandasse, né? Pode ser qualquer tipo de pergunta, tipo, um estuprador tem perdão ou salvação, né? Eu fiz isso no passado, você não precisa nem botar o seu nome. Aconteceu, eu conheci uma pessoa que teve isso e isso no passado, e agora ela está na igreja, mas ela não consegue sentir a presença de Deus porque ela ainda não se perdoou. Sei lá, né? O que você tiver de dúvida, a partir de amanhã você já vai poder começar a mandar. E no dia, né, você também vai poder mandar algumas perguntas. Mas o ideal é que você mande essas perguntas com antecedência. Porque, na verdade, nenhum de nós somos o dono da verdade e conhecemos tudo. Então, se você mandar com antecedência, nós vamos ter tempo de estudar para trazer uma resposta bíblica, né? Nós queremos que esse bate-papo seja cristocêntrico e que a palavra de Deus tenha primazia. Então, assim que nós colocarmos, eu quero que você já compartilhe, né? Já passe para os seus amigos, passe para os grupos que você participa. Um outro pedido que eu quero fazer é que a Yasmin e a Fernanda, elas fizeram um canal da Igreja Metodista Wesleyana no YouTube. Até para falar, quase que eu quebro a língua. Mas, para que esse canal ele tenha um nome personalizado, nós precisamos que 100 pessoas se inscrevam nesse canal. Então, você nos ajude nisso, você que está aí assistindo, ou que vai assistir essa live, né, que não está presente no momento, mas vai assistir, eu gostaria de pedir para você ir lá, Igreja Metodista, como é que está lá, Yasmin? IMW, PQ, Eldorado 1, IMW, PQ, Eldorado 1. E aí você se inscreva lá no nosso canal, porque você se inscrevendo no nosso canal, você vai nos ajudar. Na verdade, a diferença entre gravar um vídeo no YouTube e fazer uma live no YouTube e uma no Facebook. A do YouTube, nós temos mais recursos para te dar uma qualidade melhor, né? Para fazer ao vivo no YouTube, nós precisamos de 1000, né?
1000 inscrições, é isso? Isso, mas para ter um nome personalizado, nós precisamos apenas de 100. Então, se você puder, você principalmente da igreja, e outra coisa, queridos, eu gostaria de pedir você da igreja, principalmente, que você sempre escrevesse alguma coisa, algum comentário, porque esse comentário ajuda nós termos noção daquilo que nós estamos fazendo, porque a gente saber quem está participando, quem não está participando, isso seria muito bom. É um pedido do pastor, juntamente com todos os meninos da equipe, né, que você participe ali, que você coloque ali, né, alguma coisa, escreva, né. Eu falei esses dias aqui, quem precisa de tomar Santa Ceia? Fala comigo. Não falaram, aí depois alguém foi lá e falou, mas não sei quem queria. Então, por favor, me ajude nisso. Sim, a placa de vídeo. Não, eu resolvi o seguinte, nós estamos estudando, aquilo que eu falei sobre a placa de vídeo, sobre aquela oferta, nós estamos estudando ainda o nome da placa de vídeo, valores. Então, assim que nós tivermos isso, nós vamos comprar essa placa de vídeo. Aqueles que puderem ajudar, bem, aqueles que não puderem, amém, não tem problema nenhum, mas nós vamos comprar. Mas a gente só não comprou ainda porque a gente está esperando para que um menino que entende, que é técnico na área, entende, dê a placa direitinho para que a gente possa ter aqui uma amplitude maior de benefício para você. Né? Eu digo assim, não é para a gente, é para você que está em casa. Nós estamos aqui ao vivo, você está em casa. E você merece o melhor, porque eu tenho um lema aí, a gente acha isso importante, o melhor para Deus e o melhor para o povo de Deus. Então, se você pode ter uma qualidade, um som bom, uma imagem boa, melhor. Deus é um Deus de excelência, Ele merece o melhor. Ele vai usar o que tem, mas se puder ser melhor, o nome dele vai ser ainda mais exaltado através disso. Amém, queridos? Eu quero pedir, pastor, que nós estejamos encerrando. Você vai orar, vai impetrar a bênção apostólica. Mas alguns pedidos especiais. Eu quero orar pela irmã que você conhece muito, irmã Marinete, né? É a vovó da Yasmin, a mãe da Mônica, a sogra do diácono José Carlos, né? Vó da sua ovelha, Juliana, né? Minha amiga, é a Simenina, e nós vamos estar orando por ela. Vai precisar fazer uma cirurgia, acho, na vista, e nós vamos estar orando. Também nós vamos orar pelo irmão Valdec, que é o esposo da irmã Jocélia. Ontem eu estive na casa da irmã Jocélia, visitando ela, orando com ela, eu e a minha esposa. O esposo dela está internado com Covid, tá certo? E está na aparelhagem. A situação, é preciso que haja um milagre, uma bênção de Deus, e nós vamos estar orando por isso. Orar também pelos familiares da irmã Regina, parece que é Regina, é isso? Amém? Ela foi membro aqui da igreja. Quando eu cheguei, ela já não estava mais, já tinha saído. Mas também o esposo dela está no hospital, seu Abel também, Covid também. Também pelo presbítero Dejair, que é o contador da igreja wesleyana, que também, né, nós temos orado, acompanhado, colocado propósito, em favor da vida dele também, foi afetado por esse vírus. E o pastor, para encerrar, o pastor Vanderlei, que é lá de Porto Velho, dele não é esse o caso, né, ele está com câncer, né, ele teve, venceu, voltou, é uma luta, mas Deus pode dar vitória, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Amém? Enfim, pelas pessoas, né, que estão passando por esse problema de enfermidade, seja física, emocional, nós estaremos orando em nome de Jesus com o pastor Gabriel. Quero agradecer ao pastor pela disponibilidade. Ele falou comigo que vinha, chegou atrasado, mas chegou atrasado porque estava trabalhando, estava lá na Vila Verde trabalhando com os irmãos, fez culto hoje, mas mesmo assim não deixou de cumprir a palavra. É minha ovelha, se não viesse, já sabe, né? Foi minha ovelha, então vai ser minha ovelha enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Pastor, Deus abençoe, queridão. Amém, queridos. Antes de orar, eu gostaria de reforçar o pedido do pastor. Se esforce para participar dessa programação do dia 13 de junho. Se esforce, será de grande valia para a sua vida. 2 temas extremamente relevantes para a humanidade, não é só para o crente, não. É perdão e salvação. Se esforce,
que eu tenho certeza que será de grande valia para a sua vida. Convide outras pessoas, divulguem, participe, e será uma bênção, assim eu creio, em nome de Jesus. Ligue a sua fé com a minha. A Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Vamos clamar por milagres. O pastor mencionou aqui o nome de pessoas que só o milagre, talvez nem a medicina e a ciência dê resultado, dê jeito, só o milagre. E o milagre não vem de mim, o milagre não vem do pastor, o milagre vem de Deus. E nós vamos invocar o nome do Senhor nesta hora e clamar ao Senhor. Pai, nós clamamos a Ti nesta hora. Ó Deus, nós dependemos e nos colocamos diante de Ti, meu Deus, como dependentes da Tua ação, da Tua misericórdia, Pai, em nossas vidas. Queremos, Senhor, em especial, apresentar todos esses nomes que o pastor Paulo Fernando aqui mencionou. Deus, a começar pela irmã Marinete, lá de Maria Joaquina. Deus, visita a tua serva que irá passar por esse procedimento cirúrgico. Meu Deus, que o Senhor possa ser com a junta médica. Meu Deus, com os profissionais que estão envolvidos nesta missão. Deus, que tudo ocorra, ó Pai, conforme a tua vontade. E que seja, ó Pai, uma cirurgia, um procedimento bem sucedido. Ser com a tua filha. Pai, tira toda a ansiedade, o medo, a angústia. Deus, que tudo venha corroborar e que tudo venha, ó Pai, dar certo nesse momento na vida da tua serva. Pai querido, no nome de Jesus, apresentamos a Ti, ó Pai, o irmão Valdec, Deus, que está lá naquele leito, lá naquela CTI, Deus, naquelas ferramentas, naquelas aparelhagens. Deus, a tua palavra diz que Tu és um médico por excelência, Tu és aquele que confunde a medicina, Tu és aquele que confunde a ciência, Tu és aquele que confunde os sábios da terra. Deus, nesta hora, Deus, prevaleça, ó Pai, a tua ação, o teu poder. Visita o irmão Valdec, Deus, que o Senhor possa entrar, Senhor, nas vias aéreas dele, na corrente sanguínea, Deus, nos órgãos dele, Deus, que ele possa ser revigorado. Espírito Santo de Deus, eis aqui uma igreja, eis aqui um povo clamando, eis aqui um povo pedindo por milagre, e nós cremos no milagre, nós cremos no teu mover, nós cremos no teu agir na vida do irmão Valdec. Pai, fortaleça a esposa, os familiares, sustente, renove a fé, renove o ânimo, renove a esperança na vida daquela família. Deus, apresentamos, ó Pai, a vida do pastor Vanderlei, que foi mencionado, Deus, lá do norte. Visita o teu servo nesta hora. Pai, eu estou tão longe dele, mas o Senhor está tão perto. Deus, eu estou tão longe dele, mas o teu Espírito Santo é onipresente, o mesmo que opera aqui, opera lá em Rondônia, lá no norte. Visita o teu servo, visita o teu filho, traga cura para a vida dele, traga resultados. Meu Deus, restaura a saúde dele, restaura a sorte dele, restaura, Senhor, a mente dele. Pai, que todo mal que esteja alojado, todo caroço, todo tumor, meu Deus, toda enfermidade, ela bata em retirada no nome de Jesus. Deus, e ele possa ver a tua mão forte, e ele possa ver o teu agir na vida dele. Pai, nós oramos pela família, Senhor, da Regina. Deus, ser com esta família, ser, meu Deus, com esse povo. Meu Deus, só o Senhor pode trazer, meu Deus, o consolo nessa hora. Só o Senhor pode trazer refrigério nessa hora. As nossas muitas palavras, Pai, não são capazes, meu Deus, de trazer solução, de trazer resposta, mas o Teu Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado e de toda justiça e juízo, pode solucionar, confortar o coração dos entes queridos. Pai, os demais irmãos, o presbítero Dejaí, lá de Petrópolis, meu Deus, visita o teu servo, visita o teu filho, o presbítero Dejaí, ser com ele, meu Deus, lá naquele hospital, naquele leito. Pai, traga cura para a vida daquele homem, restaura a saúde dele, meu Deus, restaura, Senhor, toda a saúde dele. Pai querido, que ele possa ver a tua mão forte agindo na vida dele. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelos irmãos que estão em seus lares. Se porventura tiver alguém enfermo, alguém com uma enfermidade alojada, que seja curada pelo teu poder. Se tiver alguém, ó Pai, enfermo, meu Deus, com enfermidade, talvez na alma, com depressão, uma angústia, eu não sei, mas o Senhor sabe. Visita essa pessoa agora, Pai, visita ela, toma ela, cura ela, liberta ela dos traumas. Meu Deus, se tiver alguém com enfermidade física no corpo, meu Deus, seja no coração, na mente, meu Deus, nos rins, meu Deus, seja no pulmão, seja no estômago, eu não sei, mas o
Senhor sabe, Pai, cura pelo teu poder, Pai, o Senhor pode fazer isso. Pai, nós oramos também, Senhor, pelos chefes de famílias que estão desempregados. Deus, quantos lares, meu Deus, quantos chefes de família desempregados por causa dessa pandemia. Meu Deus, quantas pessoas, meu Deus, sem um trabalho. Pai, as pessoas não sabem como vão pagar as suas dívidas. Quantas pessoas, ó Pai, desesperadas. Deus, eu creio que Tu és o Deus da provisão. Eu creio que Tu és o Deus da provisão. Deus, traga a resposta nesse momento tão difícil, quando os nossos governantes não têm resposta. E eu quero aqui orar pelos nossos governantes, meu Deus, pelo prefeito da nossa cidade, ó Deus, pelos deputados, pelo governador do nosso estado, pelo nosso presidente. Meu Deus, entra na vida desses homens, que esses homens possam temer ao Senhor, que esses homens possam temer a Tua justiça. Pai querido, que em tudo que estão fazendo, seja de bom ou de ruim, que o Senhor possa contemplar, e que a Tua justiça seja estabelecida, que a Tua justiça venha, ó Pai, ser uma realidade na nossa vida e na vida desses governantes. Ser com eles, ser com o presidente da república, o governador, o prefeito de Cabo Frio, de Búzios, da nossa região, que esses homens possam temer mais e mais o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite tão agradável na Tua presença, pela Tua palavra que meditamos, que é necessário ser firmes e constantes no Senhor, porque sabemos que o nosso trabalho não é vão, e a recompensa ela vem do Senhor. Queremos nós ser uma igreja firme e constante. Fica conosco, Jesus, nos dê uma semana abençoada. Livra, Senhor-nos de todo mal, livra-nos de todo perigo. Senhor, livra-nos do homem sanguinário, do homem violento. Livra-nos, Senhor, de toda mortandade. Que o anjo da cura esteja, Senhor, dentro dos nossos lares, nos protegendo. Deus, protegendo a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Deus, que o Senhor esteja conosco e que possamos nós ter a alegria de sermos mensageiros da salvação e pronunciar e pregar a Tua palavra aos outros. Muito obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Onde você estiver, na sua casa, aí nos assistindo, eu quero impetrar a bênção do Senhor. Curve a sua cabeça, que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, que alcance os pobres, os necessitados, os irmãos enfermos que aqui fora citado, e alcance todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, para todo sempre, digamos, amém. Glória a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia. Deus te abençoe, querido.